Pessoal, tudo bem? Nosso último vídeo do ano, um vídeo até meio de improviso, mas para não deixar passar batido, para concluir 2021 aí, que foi um ano com muito crescimento aí no canal, né? Tem chegado conteúdo a vocês todos, conteúdos de música, especialmente de esporte, mas também de outras áreas e com análise, com conteúdo, que é o meu único propósito para vocês é esse. Eu não tenho nenhum outro objetivo que não transmitir conteúdo. E por isso vídeos mais longos, vídeos mais densos, vídeos mais, de alguma forma, também pode ser dito assim, chatos ou vídeos pouco atrativos. Até tenho tentado fazer algumas coisinhas diferentes, mas no geral é isso. Vocês vão me ver falando, debatendo sobre algum assunto, algum tema, né, que eu considere que mereça uma reflexão maior do que aquela que a gente vê por aí. Então o tema escolhido hoje foi o de como são definidos os clubes grandes, né, como são assim chamados clubes grandes em outros países, especialmente quatro, que eu vou citar com um pouco mais aprofundadamente, né, a Argentina e três países europeus, Itália, Espanha e Inglaterra. De antemão, né, nós temos dois mitos que vão se entrelaçar. O primeiro é de que no Brasil há muitos clubes gigantes, né? Há mais de uma dezena, são assim chamados 12, com outros dois aí que ficam batendo na porta para entrar. E que em outros países você tem no máximo dois ou três clubes grandes, se muito, né? Então muitas coisas são explicáveis a priori, que o tamanho da população brasileira é muito maior do que todos esses outros principais países do futebol, né? Poderia citar também, se eu fosse falar de 10 países principais em se tratando de clubes e de tradição futebolística, eu incluiria, além do Brasil, Argentina, Itália, Inglaterra e Espanha, que eu já mencionei, o Uruguai, né? Portugal, Holanda, França, seriam os outros países que fariam parte dessa nossa lista aí, né? Uruguai aqui na América do Sul, então são 3 sul-americanos e 7 europeus. Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha e Holanda são os países com maior tradição também nas suas seleções, mas principalmente nos clubes. Holanda e Alemanha, de fato, nós temos um clube gigante e outros dois ainda que você diga, né, que na Holanda o Feyenoord e o PSV são clubes tradicionais e muito importantes, e da mesma forma na Alemanha com o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund. Poderíamos incluir aí o Hamburgo num viés histórico, né, na Alemanha, mas especialmente esses três aí nesses países. Porém, a diferença deles para Ajax e Bayern de Munique, respectivamente, é muito grande, né? Não dá para a gente dizer que tenha clubes grandes, né, de um ponto de vista mais aprofundado nesses países todos. O Dortmund é o que mais se aproxima, mas aí de novo a distância para o Bayern de Munique é muito grande. O Bayern de Munique, na minha visão, é o segundo maior clube do mundo, né, rivalizando ali com o Liverpool nessa situação, ambos abaixo, claramente abaixo do Real Madrid. Então o que acontece na verdade é que nesses países aí há essa distância. Em Portugal e na França e também no Uruguai, nós vamos ter muitos clubes tradicionais, clubes bastante importantes, né? Em Portugal, Benfica e Porto são os maiores, mas também o Sporting tem uma história de passado gigantesco, né? Muito importante. No Uruguai a gente vai ter o Nacional e o Peñarol disparados, né? São muito maiores do que todos os outros do seu país e são no cenário sul-americano e até mesmo mundial, especialmente o Peñarol, muito relevantes, né? Porém, o comparativo vai acabar sendo prejudicado até pela população ser muito pequena. Com relação à França, nós temos aí alguns clubes bem importantes, mas acho que a questão é que a nível europeu a França não conseguiu ainda, por mais que você tenha tido o Olympique de Marseille e o Stade de Reims lá atrás, em algum momento tenham sido importantes, eles ainda não chegaram ao nível europeu, né? Ao nível de primeira grandeza na Europa, né? Eu falei sobre isso no vídeo
se o Messi vai mudar o patamar do PSG, no qual eu destrincho um pouquinho mais essa história brevemente, né, mas da história da França em se tratando de clubes. Então eu selecionei aí para nós tratarmos no comparativo com o Brasil e para entender esses muitos clubes grandes no Brasil, eu selecionei esses 4 países outros: Argentina, Inglaterra, França, Itália e Espanha. Estou vestindo aqui a camisa da Inter de Milão. Então na Itália, vamos começar falando da Itália, né? A Itália, esse conceito de os clubes grandes não é muito difundido, não tem assim essa ideia de os grandes e os outros, né? Você tem lá muito, na Itália, muito forte a questão regional, né? Do norte, do sul, regiões de domínio. Então há uma série de fatores que impedem que haja digamos assim, um grupo de clubes e que você tenha discussões mais aprofundadas, porque tudo vai ter a ver também com as federações. Mas de todo modo, na Itália, nós temos 3 gigantes, né, que são a Juventus e os 2 clubes de Milão, a Inter e o Milan. Porém, você tem uma série de outros clubes extremamente relevantes e muito grandes, que transpostos para um contexto nacional aqui no Brasil, as suas conquistas e a sua representatividade seriam certamente chamados de gigantes. Né? Os 2 clubes de Roma, mais famosos de Roma, o Lazio e o Roma, além do Napoli. Né? O Napoli, a questão é que o Maradona foi basicamente antes e depois, e na verdade com o Maradona é que o Napoli atinge a sua verdadeira relevância, né? Então ele é muito dependente daquele período maradoniano. Porém, a torcida do Napoli, até por essa questão regional, é extremamente representativa e é um clube muito relevante. Deveria ser considerado um clube grande se fosse colocado aqui no contexto brasileiro, sem a menor dúvida. Da mesma forma, os 2 romanos, a Lazio e a Roma, e também a Fiorentina, nós podemos considerar assim. Sem contar que no passado, né, como Torino e alguns outros clubes tiveram uma preponderância muito maior no passado. Mas hoje a gente diria que são 3 gigantes e 3 grandes, né? Podemos colocar assim, os romanos e o Napoli como grandes e os gigantes sendo os milaneses e a Juventus. O que acontece de interessante na Itália é que os 3 eles dividem alguns aspectos. A Inter de Milão nunca foi para a segunda divisão e é o único clube italiano a ter conseguido a tríplice coroa verdadeira. Foi campeã da Champions, campeã da Série A e campeã da Copa da Itália na temporada 2009-2010. Os outros clubes, né, o Milan e a Juventus, não conseguiram a tríplice coroa e foram rebaixados. Porém, o Milan é aquele que ganhou 7 vezes a Champions League, domina disparadamente. Se somar as Champions de todos os outros italianos, tem menos do que o Milan. Mas, localmente, nacionalmente, a Juventus é disparado o maior vencedor, tanto na Série A, aliás, soma a quantidade de títulos da Série A de Inter e de Milan, equivale à quantidade de títulos da Juventus. E também na Copa da Itália, Supercopa da Itália, portanto, em todos os quesitos, inclusive de torcida, a Juventus soma mais. Porém, os milaneses podem proclamar para si alguns aspectos que os coloquem sim nesse patamar de gigantes da história, mas abaixo da Juventus, sem a menor dúvida. Então a questão na Itália, resumindo, você tem clubes que seriam considerados gigantescos no Brasil e que pelo menos 6 deles são grandes de fato no seu país, sem contar os outros tradicionais e relevantes. Mas lá não tem muito dos termos os grandes e etc. Da mesma forma vai acontecer na Espanha. Uns anos atrás eu li uma matéria, acredito que do Marca, que discutia qual é o terceiro maior, o terceiro gigante da Espanha. Vejam só que interessante. Se o Atlético de Madrid, se o Valência, ou se o Sevilha ou o Bilbao. Então, portanto, nós temos 4 clubes, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, Sevilha e Valência, que são, de novo, muito grandes e que, colocados para o patamar brasileiro, também seriam considerados gigantes, maior do que a maioria, ou boa parte, daqueles 12, 13, 14 que volta e meia a gente vê como sendo considerados grandes.
E ali a discussão girava em torno das torcidas, das conquistas nacionais, do maior patamar que tinha chegado na Europa, né? Porque nenhum desses outros conquistou a Champions League, mas tivemos finais, né? O Valência acho que 2 vezes e o Atlético de Madrid 3 vezes. O Sevilha nunca chegou na Champions, mas é o maior campeão, é recordista de Liga Europa / Copa da UEFA, 6 vezes. E de novo, se fossem colocados para o Brasil essas conquistas, eles seriam considerados clubes gigantes, no mínimo muito grandes. O Bilbao, o interessante é que ele tem mais Copa do Rei do que o Real Madrid, ele só tem menos Copa do Rei do que o Barcelona. E como eu já falei em outros vídeos, até os anos 50, o Atlético de Bilbao era na verdade a segunda maior força, né, da Espanha, junto com o Atlético de Madrid. E o Barcelona é que foi progressivamente crescendo e tomando esse posto. Então, até um dado período, o Barcelona, junto com o Valência, disputava ali entre quarta e quinta maior força espanhola, e progressivamente o Barça foi ascendendo a se firmar como esse segundo maior. Portanto, aí a gente já vê que essa ideia de que lá só tem 2, ou na Itália só tem 3, ou de que nos outros países só tem 1, 2, é mentira, porque o que acontece é que temos alguns clubes que são muito maiores e que seriam maiores do que quaisquer clubes brasileiros, é importante a gente dizer. A Juventus na Itália e o Real Madrid na Espanha, não há comparativo em nenhum outro lugar do mundo. Portanto, nós temos que entender também que quando a gente chama de grandes, estamos falando apenas do nosso microcosmo e não no sentido maior, até mesmo aqui comparativamente à América do Sul, né? Se você for pegar Boca, River e Peñarol, competem tranquilamente, se não estão à frente dos maiores brasileiros aí. Mas eu vou selecionar para falar um pouco mais para vocês e para a gente chegar numa decisão aí de quão falaciosa é esse termo, né, dos 12, 13, 14 grandes brasileiros, usando mais aprofundadamente os exemplos da Inglaterra e da Argentina, e onde há o conceito também de grandes, de grupos seletos de equipes, né? Na Inglaterra nós temos o que hoje é chamado de Big Six. Esse Big Six vai ter o Manchester City, o Liverpool, o Manchester United, o Arsenal, o Chelsea e o Tottenham. O Tottenham, de todos esses 6, é o que é menos expressivo em conquistas e em títulos. Porém, eles levam em consideração uma série de outras coisas que nós deveríamos também prestar atenção. Uma delas é a consistência, sequências grandes dentre os principais classificados para a Champions, ou pelo menos, como o próprio termo já diz, entre os 6, né? A estrutura dele é levada em consideração. O Tottenham é um clube que chegou aí, né, na final de Champions. Embora, de novo, em conquistas, se olhar para todos esses outros, eles vão estar muito à frente, inclusive outras equipes, né? Se nós formos pensar no passado inglês, como Nottingham Forest, campeão de Champions, Aston Villa, clube extremamente relevante, o próprio Leicester, que tinha aí chegado, né, e aparecido, foi campeão inglês, uma surpresa. E é um clube que volta e meia tem feito boas campanhas, mas daí se remonta, né, para o Everton, enfim, vai citando Newcastle, que agora está numa situação péssima, mas enfim, Blackburn, que foi campeão da Premier League nos anos 90. Então, há uma série de clubes muito importantes. E o interessante da Inglaterra é que uma população muito menor do que a brasileira, há o triplo de clubes, né? Claro que aí estão sendo inclusos todos os amadores possíveis, mas é um clube que tem até praticamente a 7ª divisão muito bem definida. Então, se você pegar lá a média de público da 2ª divisão da Inglaterra, campeonato inglês, 2ª divisão, é maior, melhor do que a média de público brasileira, né, na 1ª divisão. Então, tem-se que levar em consideração o quão tradicional é a Inglaterra em clubes, embora sua seleção seja no máximo aí medíocre, né? Mas em se tratando de clubes e de futebol, não à toa eles são os inventores do futebol, eles estão realmente num patamar muito diferenciado. Isso se traduz também na quantidade de clubes grandes e assim considerados.
Lembremos que esse Big Six foi um dia top 4, porque o Manchester City ele nunca foi um clube grande, na verdade. Ele se tornou a forceps, digamos assim, dadas as suas conquistas, a sua consistência, a sua prevalência, a sua influência no futebol mundial. Ele foi tomando esse lugar e foi sim se firmando como um clube grande a partir do início da década passada, né, pessoal? Então, outro fator para nós prestarmos atenção. Quem olha hoje vai dizer, não, lá só tem, né, o Manchester City, etc., que ganha, mas até 12 anos atrás essa história não era assim. Manchester City sempre um clube médio para baixo, né? Mas havia 4 de fato grandes, que são o Liverpool, o Manchester United, o Arsenal e o Chelsea. Sim, para os anticorintianos, agora talvez mude um pouco, que o Palmeiras deve enfrentar o Chelsea, mas o Chelsea sempre foi um clube grande. Sempre abaixo, naturalmente, sim, de United, Liverpool e do próprio Arsenal, mas sempre foi um clube grande, um clube relevante. É o clássico de Londres, é Arsenal e Chelsea, o principal clássico de Londres. United, o rival é o Manchester City, e o Liverpool, o rival é o Everton, mas a diferença, a discrepância histórica é muito grande, repito, e portanto o maior clássico do futebol inglês é United e Liverpool, por conta da força, da representatividade desses clubes aí. Hoje o Chelsea deve ser colocado, a meu ver, como o terceiro maior clube inglês. O Arsenal há muito tempo já vem estagnado, ao passo que o Chelsea não chegou a rivalizar ou igualar nas conquistas nacionais e conquistas totais, mas nas conquistas mais importantes ele já superou com alguma folga, né, o Arsenal. Então o Chelsea é um clube gigante, né, e seria considerado no Brasil um dos maiores, sem a menor dúvida. Então, de novo, só para finalizar, na Inglaterra nós temos aquilo que são considerados 6 clubes grandes, Big Six, assim denominados, levando-se em consideração consistência, estrutura e uma série de outros fatores além dos títulos, né? Mas, a rigor, há 2 gigantes estratosféricos que são United e Liverpool. Na Argentina, e aí que vai ter mais semelhança conosco aqui, há o chamado Clube dos Cinco, né? O Clube dos Cinco, os cinco grandes, e assim isso é eterno. É muito mais fechado do que no Brasil, é uma coisa hermética, como nós dizemos, é uma coisa que ninguém entra, ninguém sai. Porém, o que acontece? Isso data lá do início da era profissional, chamado assim. Lá em 1930, a AFA, né, Associação do Futebol Argentino, o início da Copa do Mundo, as seleções, a Argentina estava num patamar muito maior do que todos os outros sul-americanos, junto com o Uruguai, né, e de nível europeu, não à toa boa parte dos atletas da seleção argentina que fizeram a final da Copa de 30 fizeram parte da seleção italiana já em 34, né? Mas lá foi definido o seguinte, por pressão dos clubes que queriam ter mais votos, mais proporcionalidade na AFA, né? Algo que vai acontecer depois aqui no Brasil lá com o tal do Clube dos 13, então até o nome, mas vejam a distância do tempo, são mais de 5 décadas depois. Esses clubes pressionando, né, queriam ter mais direito de votos do que os outros, então a AFA decidiu o seguinte, não, tudo bem, então a gente vai estabelecer 3 regras. Número de sócios, número de títulos e tempo, né, consistência na primeira divisão, participação de campeonatos. Então eles estabeleceram lá mínimo de 15 mil sócios, mínimo de 2 títulos já conquistados e no mínimo 20 anos participando dos campeonatos aí. E com essas 3 regrinhas, apenas 5 clubes cumpriram à época esses pré-requisitos, que é o Boca Juniors e o River Plate, naturalmente, mas também o Independiente de Avellaneda, o Racing e o Clube Atlético São Lourenço. Então o que acontece? Esse termo foi criado lá e ficou lá. Um tempo depois, é verdade que o Huracan conseguiu alguma prevalência, montou grandes times e ele tem, né, no período da década de 20, 4 títulos e, portanto, ele já tinha uma parte no imaginário. Montou uma grande equipe nos anos 70, fez parte da seleção. Lembra algum clube brasileiro que é chamado de grande assim?
um tal de Botafogo de Futebol e Regatas, é mais ou menos isso. Só que, claro, o tempo foi mostrando que o Huracan não pertence a isso, né? E o Huracan foi ficando lá um clube médio, um clube importante para a história, mas que não dá para ser chamado de grande. E há, de fato, uma luta por quem será o sexto grande. Mas vejam só que o Estudiante de La Plata, com 4 Libertadores, sendo 3 seguidas, né, e 4 finais consecutivas de 68 e 71, com título mundial, não é considerado um clube grande. E não se discute isso na Argentina, que o Estudiantes não é grande, porque ele é de La Plata, ele é menor, enfim, é um clube que teve grandes conquistas, mas que até por ser geograficamente distante de Buenos Aires, Avejaneda, é um clube que merece um respeito pelo que fez, mas não é considerado grande. Lembra um clube nosso aí do estado de São Paulo, lá da parte litoral, né? Que teve grandes conquistas, revelou o maior jogador de todos os tempos, é um clube com enormes conquistas, mas pela sua estrutura, por uma série de outros fatores, inclusive a torcida, não pode ser colocado no mesmo patamar dos outros. Não deveria, pelo menos. Você tem também o Vélez Sarsfield, que foi campeão mundial em 94 contra o Milan, né? Um clube extremamente importante, que volta e meia a gente vê aí na Libertadores, que já foi campeão argentino até recentemente, não é considerado grande. Nós temos o Argentino Júnior, que foi campeão da Libertadores de 85, é o clube que revelou Maradona e Riquelme, por exemplo, não é considerado grande. Você tem o Rosário Central, que é a sexta maior torcida, um clube extremamente pungente, não é considerado grande. Por muitos é chamado talvez o sexto grande, né? News Old Boys, que revelou Lionel Messi, revelou Batistuta, Maradona jogou lá, não é considerado grande. Chegou à final da Libertadores em 92 contra o São Paulo, né? Quase chegou a outras finais de Libertadores, não é considerado grande. Lanús, campeão de Sul-Americana, vice de Libertadores, não é considerado grande. Arsenal de Sarandi, campeão de Sul-Americana, um clube que ficou bom tempo na primeira divisão sem ser rebaixado, também não é nem perto de ser considerado médio. E por aí nós vemos e vamos vendo que no Brasil de fato há uma simpatia, há releva-se muita coisa para chamar 12, 13, 14 clubes de grandes. Não acho que o sistema argentino seja o mais correto, porque é muito fechado. Talvez o mais simbólico para nós fosse mesmo o Big Six da Inglaterra, pela quantidade de clubes que lá tem, mas eles fazem, vamos estabelecer alguma forma de critério e respeito, balanceando tudo, não apenas os títulos, porque como eu disse, há clubes que têm títulos enormes que não são considerados grandes, e não apenas a história recente, que um Leicester da vida também não é considerado grande. Mas vamos tentar pesar, chegar a vários critérios juntos, unidos, pesando torcida, pesando estrutura, consistência, valor de marca, né, que muito disso eu falo no vídeo. O Flamengo é o maior clube brasileiro, né, vou deixar para vocês novamente a sugestão desse vídeo. Então nós deveríamos imitar um pouco o exemplo da Inglaterra, abrir um pouquinho mais o leque que a Argentina fez, mas chegar mais ou menos no patamar inglês, que é o que eu acho. Nós temos aí em torno de 7 a 8 clubes que merecem ser considerados grandes, pesando história, pesando torcida, pesando valor de marca, pesando consistência, títulos, jogadores, etc. A gente não pode considerar o Botafogo ainda grande. Nós não podemos ainda considerar o Atlético Paranaense grande também, então a gente tem que pesar as duas coisas. Flamengo e o trio de ferro paulista são os gigantes brasileiros, na minha opinião, né? Flamengo, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, de fato, somando tudo, estão um patamar acima. Porém, a gente deve considerar também que o próprio Cruzeiro, o Vasco e o Grêmio, que estão em fases terríveis aí, né? Cada um em maior ou menor intensidade, são clubes historicamente extremamente importantes, a exemplo também do Internacional. Então acho que esses 8 seriam, pesando tudo, aqueles que nós poderíamos considerar grandes. Claro que essa questão pode mudar um pouquinho, como eu falei da própria Inglaterra, né? Mostrou para nós que mudou, e a Argentina também, né? Porque o Huracan um dia foi colocado ali, mas acabou ficando de fora. A gente deve entender que pode haver essa mudança, né?
Então temos algumas projeções para acontecer, com o Ronaldo comprando o Cruzeiro, o Grêmio voltando para a segunda divisão, vamos ver como é que vai se reestruturar. Vasco já é bem mais complicada a situação, porque vem se alastrando há décadas, né? O Internacional está meio estagnado, o Atlético Mineiro está ascendendo muito, então vamos esperar um pouquinho para ver se esse número vai mudar um tanto, ou quanto que esse número vai mudar daqui para frente. Porém, não mais do que 8 deveria ser o número de clubes considerados grandes no Brasil, sendo que, na minha visão, sim, são apenas 4 os gigantes, repetindo o trio de ferro paulista e o Flamengo no Rio de Janeiro. Beleza, pessoal? Bom ano novo a todos!